existe também um aspecto dentro de nós que chama para fragmentação, que chama para separar. A gente não consegue engolir um boi inteiro, né? Mas um bife de cada vez a gente vai conseguindo. Certas experiências, elas são experiências volumosas demais, elas trazem uma carga afetiva grande demais. Então o que a gente faz? Parte. Esse é o ponto de partida do trauma. O trauma é fragmentar. É você conseguir partir aquilo ali. Vamos lá, eu fui tentar encher esse copo de água com uma jarra inteira cheia de água. Vai caber? Não vai. Mas aí, quando eu faço isso de uma forma abrupta, vai transbordar e vai água para todo canto, não é assim? Uma experiência traumática muitas vezes acontece dessa forma. O afeto ele é grande demais para a capacidade daquele complexo, ou para a ausência daquele complexo ainda, aquele tema ainda não foi evocado dentro de nós, aquilo ali não foi capaz de suportar tamanho, a mobilização tamanha que aquilo trouxe. Então a gente vai tentar fragmentar, a psique, né, se encarrega de fragmentar essa experiência e sair dividindo entre os complexos. O ponto de partida dessa história é uma ansiedade. O que é que gera fragmentação de uma experiência? A ansiedade que ela me provoca. A excitação que ela me provoca. Então, quanto mais excitante for aquela experiência, maior a chance de eu ter de precisar cortar para poder dar conta. O Kogut, ele estuda bastante isso, ele tem uma teoria importante sobre o self. Ele não é exatamente um junguiano, mas ele tem uma teoria correlata que fala bastante sobre o self, a formação do self e tal. E ele chama essa ansiedade de uma ansiedade de desintegração. É como se eu achasse que eu fosse explodir diante daquilo. Como se eu achasse que eu fosse me desintegrar diante daquilo. Então eu preciso de alguma forma cortar, partir e distribuir aquilo para poder de alguma forma conseguir suportar sem sucumbir àquela experiência nova. Quanto mais precoce é a experiência, menos elementos de outros complexos eu vou ter para suportar, não é verdade? Não é a vida que vai dando para a gente essa capacidade de assimilação, de metabolização? Então, quanto mais precoce é a experiência, menos chance eu vou ter. Eu tendo menos chance, eu vou ter mais ansiedade. Isso vai me afetar mais. Então, tem uma proporção aí entre a idade que a gente vivencia, a bagagem que a gente tem para aquela experiência e como ela vai ser processada, como ela vai ser assimilada. Isso significa que os grandes traumas acontecem na infância? Prioritariamente. Mas não necessariamente. Né? Existem experiências da vida adulta que a pessoa ela não está pronta para viver e aquilo dali vai ser interpretado como um traumão, não como esses traumas corriqueiros que ajudam a gente a... O que não mata fortalece, como dizia tio Nietzsche, né? Não é desse trauma que eu estou dizendo, é dos traumões que geram repercussão maior. Esse processo que a gente chama aí de partir e distribuir entre os complexos, então assim, eu ganhei o boi inteiro para fazer o almoço de hoje. Eu não vou dar conta de comer o boi inteiro. Então eu tiro o meu bife, o resto do boi eu parto e saio distribuindo entre os outros complexos. Vai dar certo? Não necessariamente, né? Por quê? Porque às vezes esses aspectos que estão tentando ser assimilados ali dentro dos outros complexos, eles são muito dissonantes daquele complexo que está recebendo compulsoriamente aquele conteúdo. É o que nós vamos chamar de dissociação. A dissociação é quando nesse processo de partilha da experiência, ele vai gerar uma cisão dentro de nós ainda maior. As coisas elas não vão ter a mesma conexão, elas não vão ter a mesma capacidade de conexão.
Então, assim, a fragmentação ela é importante para a gente poder dar conta. Mas a depender da forma como ela é feita, ela pode gerar um dano, ela pode deixar um rastro grande dentro da nossa psique, tá? Isso pode gerar cisão, a pessoa romper com a realidade, pode gerar uma identificação projetiva grande demais com o outro. Eu começar a entender o outro de uma forma que o outro não é mais a forma como eu o vejo. Isso pode gerar estados de transe, isso pode gerar alternâncias entre personalidades. Vocês já viram aquele filme Fragmentado? Que é um filme super bacana. Aquilo ali é uma visão ampla, né? Que se tenta dar uma imagem de literalização, de múltiplas personalidades. Não que não exista, existe. Mas aquilo ali, aquele filme, ele é uma forma ótima da gente compreender como é que isso funciona. A experiência traumática original, ela foi sendo partilhada ali por vários complexos, e aí quando cada complexo assume o comando, né, que são cada uma das personalidades que o personagem apresenta, ele não consegue ser inteiro. Por quê? Ele não consegue ser coerente. Porque ele está sempre inspirado, ele está sempre relacionado com a imagem do trauma, com aquela imagem inicial que gerou toda aquela fragmentação que se deu, né? E uma outra coisa que se dá nesse processo de dissociação é um desencarne. A alma se separa do corpo. O que eu estou chamando aqui de separação do corpo e da alma? As experiências do corpo são entendidas e interpretadas de um jeito, e as experiências da psique são interpretadas de outro. Não se consegue perceber o diálogo, não se faz o diálogo simbólico entre uma coisa e outra. E essa é a origem, por exemplo, dos processos de somatização. Quando a gente olha para a psicossomática, nós vamos olhar que sempre existe ali um complexo que está tentando sinalizar algum aspecto que não está sendo simbolizado. A doença é como se fosse o caráter simbólico que a alma cria para poder promover essa conexão. Nisso também as dores se cronificam. Por quê? As dores tanto do corpo quanto da alma, tá? Porque é como se eu não conseguisse ir além. Se falta o símbolo, eu não consigo ir além para abandonar aquela história. Aquela história ela fica meio que se repetindo. Certo? Uma outra coisa é que sempre que há uma fragmentação, a defesa ela vai se redobrar. Existe dentro de nós, a partir daquela vivência que eu citei antes, da vivência simbólica, que vai dando para a gente defesa e tal. Mas aí, essa defesa do fragmentado, que a fragmentação gera, melhor dizendo, ela é uma defesa que ela vai crescendo. É como se eu fizesse mais uma linha de frente na minha ida para a guerra. Eu já tenho uma, mas eu crio outra. Então a gente vai se transformar em pessoas muito reativas. A reatividade, ela é resultado dessa fragmentação. E também existe um aspecto que precisa ser destacado, é que a gravidade da fragmentação ela está muito associada também à repetição daquele evento traumático. Então, uma pessoa que sofreu, por exemplo, um assédio sexual quando era criança, ela vai ter aquela experiência vai ser assimilada como uma experiência traumática. Mas se ela sofreu assédio por 1, 2, 3, 10, 15 pessoas, ou 1, 2, 3, 10, 15 vezes, aquela experiência ela vai ficar uma experiência muito mais cristalizada. E um aspecto comum nesses casos é a falta de memória. Quanto mais cronificada é a experiência, menor é a chance da pessoa conseguir recuperar aquilo de uma forma mais explícita, mais direta a partir das memórias. Por quê? A memória, a construção da memória, ela é uma construção muito pautada nessa ideia de fragmentação. A vivência que vocês estão tendo aqui hoje, ela vai ser o quê? Fragmentada, certo? Não dá para assimilar tudo o que está acontecendo aqui hoje nesse momento de uma vez só. Aquilo vai ser fragmentado. Vai ser distribuído entre os complexos. No dia que vocês, daqui a 1 ano, quiserem recobrar alguma coisa daqui, vocês vão pegar de um complexo, vocês tiram uma imagem, de outro complexo, vocês tiram outra imagem, de outro complexo, vocês tiram outra imagem.
quando vocês reconstruírem, vai ser a mesma coisa que vocês estão vivendo aqui hoje? Não. Vai ser uma nova construção. E a memória, ela se faz dessa forma. A vivência, ela vai trazendo para a gente uma impressão. Cada vez que a gente vive uma situação relativa a determinado tema, aquilo dali vai nos impressionando. É tanto que o nosso corpo psíquico vai mudando, vai ganhando formas. Você pega um padre falando e pega um sindicalista falando. Eles vão ter o mesmo discurso? Não, porque as vivências vão imprimindo neles marcas que vão dar a eles um corpo psíquico e que aquele corpo psíquico vai ter um tom de voz, vai ter um formato. Às vezes até o corpo sofre essas interferências e vai mudando, vai se adaptando àquela situação.